1 João, capítulo 1, versículo 1 a 4, diz assim: O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do Verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a vimos, e dela damos testemunho e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. E escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Aqui estamos começando essa série de exposições nas epístolas nas epístolas joaninas, só que as paulinas. Estamos começando essa série nas epístolas de João, do apóstolo João, o apóstolo amado, que escreveu também o quarto evangelho. E, inclusive, à medida que você vai ouvir 1 João, você vai ver as grandes similaridades que nós temos com o quarto evangelho, com o evangelho segundo João. Existem tópicos parecidos, existem termos semelhantes, até porque vemos o mesmo autor presente. Claro, existem distinções considerando o público e considerando a época, mas aqui nós vemos o autor do Evangelho de João escrevendo epístolas a igrejas que estavam passando por momentos difíceis, fazendo isso guiado, inspirado pelo Espírito Santo para trazer palavras de conforto, de admoestação, de encorajamento, de correção, palavras que todos nós também precisamos ouvir. Eu confesso que a primeira epístola de João é um dos meus livros preferidos das Escrituras. Foi um dos primeiros livros que eu tive a oportunidade de estudar no seminário e um dos que marcou a minha vida desde o início da conversão. O que é que nós temos aqui em 1 João? Nós temos um livro que foi escrito ali por volta do final do primeiro século, onde algumas heresias estavam surgindo, estavam trazendo problemas. E então, para responder a essas heresias e os problemas que elas tinham causado, João escreve sua epístola para trazer alguns bens, para trazer algumas bênçãos na vida dos cristãos para os quais estava escrevendo. Quando nós olhamos para essa epístola, segundo Carlos Oswaldo Pinto, nós vemos aqui que 1 João não sofre de falta de declaração de propósito. No versículo 3, nós descobrimos que um de seus propósitos era promover a genuína comunhão cristã baseada no conhecimento correto de Deus e de Cristo. Veja aí o versículo 3. O que vimos, ouvimos e anunciamos também a vocês, o que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que vocês tenham comunhão conosco. E também, ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Mas no versículo seguinte, no versículo 4, nós vemos mais ensinos. Vemos também que um dos ensinos da epístola de João era trazer alegria entre seus leitores, para que a nossa alegria seja completa. É o que você observa aí no versículo 4. E no versículo 1 do capítulo 2, acha-se outro objetivo expresso da carta: impedir que os crentes continuem pecando. Olha o que diz o versículo 1 do capítulo 2. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Mas ainda tem mais. Finalmente, em 1 João, capítulo 5, versículo 13, descobrimos que, semelhantemente ao quarto evangelho, 1 João tinha o objetivo de, e aqui eu quero que você preste atenção, oferecer certeza, não é dúvida, certeza da salvação. Vamos lá para o versículo 13 do capítulo 5. Olha só o que aqui está escrito. 1 João, capítulo 5, versículo 13. Estas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna.
esse livro é facilmente usado de maneira errada para trazer dúvidas à salvação das pessoas, para deixar as pessoas com dúvidas se são salvas ou não. Mas o objetivo dele é, através do que ele ensina, trazer certeza, fazer com que elas olhem para a sua vida descansando no Senhor Jesus e então tenham certeza de que por meio dele e somente ele, elas são salvas e consequentemente capacitadas a viverem para a sua glória. Aqui nós temos então a epístola das marcas da salvação. Levar os cristãos a terem certeza de sua salvação e desfrutar da comunhão espiritual com Deus e uns com os outros. Aqui nós vemos as marcas da salvação, que podem ser resumidas em amor e obediência. Amor a Deus e uns aos outros, e a obediência não para a salvação, mas como consequência da salvação feita pelo amor daquele Deus que é amor e que muito nos amou ao ponto de entregar o seu único Filho para nos salvar. É isso que nós temos aqui nessa epístola. Mas como eu falei, João está escrevendo para igrejas que estão passando por lutas com falsos profetas, pregando heresias, erros, coisas contrárias ao evangelho do Senhor e que estão deixando esse povo com dúvidas a respeito da sua salvação, levando esses cristãos a viverem práticas que desagradam a Deus. João quer então corrigir isso para que as pessoas vivam como aqueles que foram salvos e assim descansem na salvação do Senhor. E a primeira coisa que João vai enfatizar é aquilo que todos nós precisamos enfatizar na nossa pregação quando falamos de salvação. E o que é isso? Cristo. Cristo Jesus, o nosso Salvador. João vai mostrar aqui para a gente que Jesus é o verbo da vida. É isso que nós vamos aprender nesses primeiros 4 versículos, que Jesus é o verbo da vida que se manifestou a nós. É isso que nós vemos nos primeiros 2, é a primeira divisão desse texto. Jesus é o verbo da vida que se manifestou a nós. 1 João foi escrita nessa época de muitas heresias, e uma das heresias que esses falsos profetas traziam era que Cristo não havia encarnado. Ele não tinha um corpo material, físico de verdade. Eles negavam a encarnação de Cristo. E então, o que nós vemos, segundo alguns comentaristas, é que aqui parece que estamos diante de uma forma incipiente, inicial, de uma heresia chamada gnosticismo, que surge ali no 2º século, mas aqui, em sua forma inicial, é chamada muitas vezes de pré-gnosticismo. Então, uma forma inicial dessa heresia. Agora, o que é essa heresia? Ela é uma heresia que surgiu ali no 2º século, 1º século então depois de Cristo, que mesclava crenças do platonismo, religiões de mistério, astrologia babilônica e até mesmo aspectos do cristianismo. Afinal, para que a mentira convença, ela tem que tocar em coisas que você acredita também. Fazendo essa salada, essa mescla, ou o que nós muitas vezes chamamos de sincretismo. Talvez você já tenha ouvido falar desse termo, se não, vale a pena guardar, porque ele é muito presente em nossos dias. Sincretismo é quando as pessoas tentam mesclar crenças de diferentes religiões, de diferentes visões de mundo, e tentar, a partir dessa mistura, chegar a uma conclusão, que no final das contas não é mais nenhuma religião, nem outra, nenhuma visão do mundo, nem outra, mas é uma coisa completamente nova e diferente dessas que eles misturaram. E foi isso que o gnosticismo fez. Baseados, por exemplo, na ideia de Platão, de que o corpo, de que a matéria, de maneira geral, era algo mau, era algo ruim, e que apenas aquilo que era espiritual que era bom, puro, eles então vão desenvolver uma teologia onde a criação, a matéria, o mundo,
e até os nossos corpos são coisas ruins, são coisas das quais precisamos nos libertar. O corpo não é na visão gnóstica, não na visão cristã. Na visão gnóstica, o corpo não é algo bom, não é algo importante. E por causa disso, então, eles faziam essa negação da encarnação de Cristo. Eles, numa espécie de docetismo, uma outra heresia, vale a pena a gente usar esses termos aqui, no mínimo para você ter um contato com ele, mas um docetismo era uma outra heresia, em que você via ali uma negação da encarnação de Cristo também, dizendo que o corpo de Cristo não era real, ou era, no máximo, um corpo espiritual, visível, mas não tangível, não tocável. Eles, então, defendiam isso. E aí nós vemos alguns problemas. Nós vemos que existiam algumas formas de negação. Segundo Carlos Oswaldo, ele diz assim, havia duas formas distintas dessa negação. A primeira era esse docetismo propriamente dito, em que a realidade do corpo físico de Jesus era negada. E a segunda, conhecida como serintianismo, por ter sido defendida por um certo Serinto, afirmava que Jesus havia sido tomado pelo Cristo divino por ocasião do batismo e por ele abandonado antes da crucificação. Jesus era um ser humano, nessa segunda perspectiva da heresia, era um ser humano comum que havia sido possuído pelo Cristo divino, pelo Filho de Deus divino, na época do batismo, quando o Espírito de Deus vem sobre ele, e então ele foi possuído até a época da crucificação, quando então esse Espírito abandona o Jesus físico e ele é morto. Essa é a visão da heresia, e vejam que deturpações terríveis nós temos, fora as consequências do que significa isso. Ou seja, aqui nós vemos que eles negavam toda a obra baseada na encarnação, crucificação, ressurreição de Cristo, todo o sacrifício de Cristo que as Escrituras nos mostram ser a fonte da nossa salvação. Ao negarem a encarnação, eles estavam também negando a salvação, sem nem mesmo perceber. Por que isso? Porque para eles a visão de salvação era diferente, como nós já notaremos. Além disso, como o material era inferior ao espiritual, eles entendiam que não importava o que nós fazíamos com o nosso corpo material, desde que o nosso espírito se mantivesse puro. Então, você poderia pecar à vontade, você poderia cair em qualquer tipo de pecado sexual, pecado de imoralidade, pecado dos mais variados, porque o seu corpo não importa na visão deles. Eles entendiam, então, que nada disso importava para a salvação. Aparentemente, eles defendiam uma vida piedosa, né, que, na verdade, era impiedosa aos olhos do Senhor, que não via problema nenhum em os cristãos viverem em pecado, viverem constantemente na prática de pecado, até mesmo odiando os seus irmãos. Um tema que nós vamos ver tantas vezes aqui nessa epístola. E isso explica, então, essa ênfase de João em sua epístola, para deixar claro que aqueles que verdadeiramente amam a Deus não vivem em pecado, mas buscam obedecê-lo. Porém, para os pregnósticos, para esses hereges, isso não importava para a salvação. Eles entendiam que o que era necessário para a salvação era uma espécie de conhecimento secreto, conhecimento oculto, que apenas um grupo específico de privilegiados alcançava, e por meio desse conhecimento, então, conseguiam se salvar. Não por meio da fé no sacrifício de Cristo, mas um conhecimento de um certo caminho que eles poderiam seguir e assim encontrar salvação. Comentando então sobre esse gnosticismo, o historiador Justo Gonzalez diz o seguinte: a maioria dos sistemas gnósticos explicava a existência do mundo e a condição humana por meio de uma cosmologia, ou seja, de uma maneira de ver o que é que existe à nossa volta e como tudo foi criado,
elaborada que normalmente incluía uma série de seres puramente espirituais, ou eons, como eles chamavam, até que um desses, talvez por erro ou por má vontade, criou o mundo físico. As almas humanas são parte daquele mundo espiritual, que de alguma maneira ficaram agarradas a esse mundo físico. E a sua salvação consiste em ascender mais uma vez ao mundo puramente espiritual, que normalmente se chama plenitude ou pleroma. Nessa ascensão, a alma tem de passar através de esferas celestiais. E em alguns sistemas gnósticos, o conhecimento secreto dos iniciados consistia precisamente nas palavras secretas que permitiriam à alma atravessar cada uma dessas esferas. Ou seja, era uma questão ali de misticismo também, uma espécie de magia, que por meio de palavras mágicas eles conseguiam transcender o que é material e chegar a esse mundo puro. Aqueles que já tiveram contato com a filosofia platônica vão lembrar justamente do mundo das ideias. Platão entendia que o corpo era uma prisão da alma e que nós precisávamos nos libertar dessa prisão e voltar ao mundo das ideias, ao mundo daquilo que é espiritual, que existe eternamente. E é isso que esses homens tentaram trazer para o cristianismo. Esses hereges afirmavam conhecer coisas superiores ao evangelho, mas na verdade o conhecimento deles era inferior. Eles não conheciam nem sequer o que era o verdadeiro evangelho, muito menos o Deus do evangelho. Infelizmente, os seus ensinos alcançaram pessoas. Pessoas gostam de palavras mágicas. Quem não gosta de ter uma receitinha para facilmente conseguir resolver os problemas? E então, naquele contexto, muitos foram dominados por meio desses ensinos. Como João vai falar depois, eles saíram de entre nós, mas saíram porque não eram dos nossos. Pessoas foram então abaladas por meio desse ensino. E pelas exortações que vemos João fazer, parece que eles, dentre outras coisas, estavam aprendendo a odiar os irmãos, a não se importar de amá-los, a viver na prática do pecado constantemente, sem se importar de obedecer a Deus. E todas essas coisas estavam, de certa forma, atacando a consciência deles e lhes dando, então, dúvida sobre a salvação. Eles não tinham mais a certeza de sua salvação, porque não confiavam mais no primeiro evangelho que ouviram, no verdadeiro evangelho, no evangelho de que somos salvos não pelo que fazemos, não por palavras mágicas, mas pelo Cristo encarnado, que morreu, mas ressuscitou. Então, para instruir a igreja a fugir desses ensinos, desses falsos profetas, e esse tipo de pré-gnosticismo, é que nós vemos João escrever aqui, e dizendo que eles deveriam se manter firmados nas verdades dos apóstolos, na verdade dos profetas, ou seja, nas escrituras, no ensino que eles aprenderam, que foi inspirado por meio do próprio Deus, do próprio Cristo encarnado. Era nisso que eles deveriam se firmar. E aqui nós já vemos João começando a sua epístola, questionando uma das heresias principais desses falsos profetas, a negação dessa encarnação de Cristo. Porque, como eu falei, eles negavam toda a utilidade do mundo material. Então, a negação da divindade, do corpo de Cristo, na verdade, era apenas uma das. Negavam a importância do nosso corpo, a importância de viver em obediência, negavam várias coisas. Mas aqui João começa com aquilo que é o primeiro, o mais basilar, o que dá força e fundamento para todo o resto. Jesus. João vai mostrar que esses hereges estavam enganados em pensar que o corpo de Jesus não era real, ou que era meramente espiritual. E olha o que é que ele diz. Vá para 1 João, para o nosso texto, e se mantenha com a Bíblia aberta ali. 1 João, capítulo 1, versículo 1, e vamos ler de novo enquanto eu enfatizo algumas palavras-chave. João diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, e aqui uma coisa muito importante que é totalmente contrária à visão desses hereges. E as nossas mãos, o quê? Apalparam.
comparam a respeito do verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a vimos, e dela damos testemunho, e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. João enfatiza aqui que Cristo encarnou. Eles viram, eles ouviram, eles andaram com ele, eles tocaram nele, não só antes da sua morte, mas após ela em sua ressurreição, tocaram até mesmo em suas chagas, em suas feridas. Cristo era um homem, ainda que não somente homem, era também Deus. E ele tinha um corpo físico, não só tinha no passado. Cristo, uma vez tendo assumido um corpo físico, permanece com ele e permanecerá eternamente. Aquele Cristo que nós conhecemos, que veio ao nosso mundo, encarnou e andou entre nós como um homem, como nosso representante, como nosso mediador. Ele subiu aos céus com o seu corpo e voltará a nós da maneira que ele foi visto subir, com o seu corpo. Eternamente, Cristo será o Deus homem. Ele tem um corpo e é por meio desse corpo, inclusive, que nós podemos tê-lo como nosso mediador. Se ele não tivesse um corpo, ele não poderia ser plenamente homem. E não sendo plenamente homem, ele não poderia ser o nosso substituto, o nosso referencial legal que justamente assumiu a nossa posição para sofrer pelos nossos pecados, para cumprir a lei em nosso lugar e ressuscitar. Cristo tinha um corpo que até então era mortal, por isso morreu, mas ele ressuscitou e continua com o corpo, mas um corpo que agora é imortal, o novo corpo, um corpo que já representa aquilo que um dia nós teremos, um corpo como o dele, imortal, imune às doenças, às dores, imune à morte, porque ele, assim como conseguiu vencer a morte e trouxe para si esse corpo, ele também nos dá vitória sobre ela e nos fará ter um corpo dessa maneira. O corpo é real, é importante, é necessário para vermos a salvação. Nas Escrituras vemos que Cristo tanto tinha um corpo que ele comia com os seus discípulos. Não só antes de sua morte, mas também quando ressuscitou, ele come com os discípulos. Cristo tinha um corpo que precisava de descanso, ele dormia, até mesmo enquanto estavam em meio a uma tempestade, de tão cansado que ele estava. Cristo tinha um corpo humano, e era esse corpo que foi usado por ele, que é o corpo que ele assumiu, não possuiu de um ser humano que já existia, mas que foi criado para ele ser. E então ele viveu entre nós, cumpriu a lei em nosso lugar, morreu para pagar os nossos pecados e ressuscitou para nos declarar justos e vitoriosos sobre a morte, como ele assim o foi. Esse é o nosso Senhor. É por isso que é totalmente contrário à visão cristã bíblica olhar para essa não importância de corpo. Mas vocês percebem que talvez nesses termos que nós usamos, vocês digam jamais, que absurdo essa heresia, como alguém pode crer nisso? Mas vocês não notam que isso facilmente está infiltrado no meio da igreja? Com a sua ideia de que aquilo que importa é somente o espiritual, que não importa o que nós fazemos com o corpo, desde que oremos e leiamos a Bíblia. Leia a Bíblia e faça uma oração se quiser crescer. Esquecem de falar que também temos que comer, temos que nos exercitar. Tudo importa, porque o ser humano, segundo as Escrituras, não é somente uma alma, ele é também um corpo. O único momento que o ser humano fica sem o seu corpo é no estado intermediário. É no momento em que aqueles que já morreram, tendo fé no Salvador, estão. Todos que morrem partem, que são salvos, partem para estar com Cristo, estão com Ele, desfrutando dele, mas ainda assim não estão completos, por isso anseiam pela vinda de Cristo, onde tudo será consumado, e receberão então esse corpo imortal. E viverão eternamente com Cristo, o Cristo que tem corpo, junto com Ele também, junto com Ele tendo corpos. É assim que nós viveremos.
O corpo que temos importa para o Senhor. Então, quando será que nós caímos no gnosticismo? Porque muitas vezes caímos. Quando caímos nessa espécie de dicotomia, a diferença ali é dividir em dois, como se o que fizéssemos um contraste entre o sagrado e o profano, entre o espiritual e o material. Mas Deus não quer essa distinção. O que você faz pelo seu corpo importa para Ele. Por isso que você tem que cuidar do seu corpo como um instrumento para a glória de Deus. Por isso que você tem que trabalhar com zelo, porque aquilo que você faz completamente material, através do seu corpo físico material, usando instrumentos materiais para trazer outros materiais para pessoas à sua volta, isso glorifica ao Senhor, isso é culto ao Senhor. As cadeiras em que vocês estão podem ser culto ao Senhor. Não elas em si, mas o fazê-las para glorificar ao Senhor. O fazê-las como instrumentos para nos ajudar a glorificar ao Senhor. Olha como elas estão sendo úteis. Imaginem passar as minhas normais 1 hora de pregação em pé, assistindo, ouvindo esse culto. Vocês iriam perceber o quanto a cadeira glorifica a Deus, não iam? O material nos importa e nós não podemos cair nesse gnosticismo. Isso veio no meio cristão, foi ressuscitado no meio cristão, muito depois ali na época do pietismo, porque, voltando um pouco aqui na história, no passado, nós temos então o pré-gnosticismo, essa heresia começando a surgir, que é contra o que João está escrevendo, e quase eu falava Paulo de novo, o que João estava escrevendo aqui. Ele então se forma de maneira mais estruturada num gnosticismo, apesar de que o gnosticismo ele tinha muitas vertentes, então existem vários tipos de gnosticismo ali no 2º século. Ele foi considerado uma heresia por concílios da igreja ali nos primeiros séculos, totalmente descartado, mas em séculos mais recentes, depois da Reforma, por meio principalmente do movimento pietista, que tinha coisas boas de tentar trazer a intimidade do homem com Deus, não somente crer em Deus como fatos, argumentos, proposições, afirmações, mas ter um relacionamento com Ele. Então tinha essas coisas boas. Acabou trazendo uma ênfase exagerada, exacerbada, nessa visão daquilo que é espiritual e rejeitando aquilo que é material. O que importava agora era orar e ler a Bíblia. E aqui eu quero que você guarde no seu coração. Orar e ler a Bíblia importam muito. Ore, leia, louve, cuide daquilo que é espiritual. Ele é a base do restante. Mas todo o restante importa. O seu trabalho importa para o Senhor. Sabe quando nós caímos no gnosticismo? Quando nós somos tementes ao Senhor enquanto estamos nas poucas horas de culto no domingo. Mas durante a semana, rimos de piadas obscenas, nós mesmos as contamos. Fazemos o trabalho de má vontade, sem se importar em como aquilo serve ao próximo. Não nos importamos em negar a nossa carne e os nossos pecados, e sim praticamos o que queremos, porque no domingo nos santificaremos. É a diferença entre o sagrado e o profano. E, mais uma vez, caímos no gnosticismo, que quando nós colocamos em termos sistemáticos, dizemos absurdo. Mas no nosso dia a dia, temos que tomar cuidado para que nós mesmos não vivamos esse absurdo. Então, é isso que nós temos que lembrar. Aqui, a primeira verdade que João está enfatizando, para nos deixar, é isso que dá uma série em Efésios, você falando de Paulo tantas vezes, você vicia. Mas é isso que João aqui nos enfatiza. Enfatiza que uma das coisas que precisamos para a certeza da nossa salvação é crer no Cristo encarnado. Porque quando cremos nesse Cristo, entendemos que Ele foi o nosso representante perfeito. Ele foi aquele que morreu em nosso lugar. Ele cumpriu a lei em nosso lugar. Não precisamos fazer coisas para sermos salvos, porque o Cristo que encarnou, Ele foi o único humano perfeito que pode subir e estar diante do monte do Senhor no seu tabernáculo. Ele é o Rei da glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Quem é esse Rei da glória? Cristo é o Rei da glória. Ele é o Rei que encarnou, que é o nosso representante perfeito e que nos trouxe salvação. Então, quer ter certeza da sua salvação? Não creia num Cristo gnóstico, só espírito. Creia no Cristo encarnado, que tem um corpo para que seja humano completo.
nos represente, o nosso mediador, o único mediador entre Deus e os homens, e então nele, e somente nele, descanse na sua salvação. Essa é a primeira verdade que João vai dar, para que nós tenhamos certeza da nossa salvação. Mas não é só isso. Jesus Cristo é o verbo da vida que se manifestou a nós. Mas ele é também, e é o segundo ensino desse texto, o verbo da vida que devemos anunciar aos outros. É o verbo da vida que devemos anunciar aos outros. Observe aí, mais uma vez, os versículos agora 2 a 4. E a vida se manifestou, e nós a vimos e dela damos testemunho, e anunciamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Olha tantas verdades preciosas aqui nesses poucos versículos. O verbo da vida, Jesus Cristo, se manifestou a nós, e ele é aquele verbo da vida que precisamos anunciar aos outros. Para quê? O texto vai responder isso. Ele vai nos dar algumas respostas sobre isso. Para que temos que anunciar aos outros? E aí, João vai começar enfatizando aqui. Para quê? Para que tenhamos comunhão uns com os outros. É isso que nós vemos na primeira metade do versículo 3. O que vimos e ouvimos anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Comunhão, relacionamento, para que haja intimidade, para que haja cuidado, serviço, amor. Lembra do que eu falei? As marcas da salvação, amor. A Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. O primeiro motivo de anunciarmos Cristo, o verbo da vida a outros, é para que esses outros também desfrutem de comunhão conosco. Para que nós possamos ser luz na vida deles e eles luz na nós. Para que nós possamos amá-los e eles nos amarem. Para que nós possamos servi-los e eles nos servirem. Porque é importante que tenhamos comunhão uns com os outros. Essa comunhão começa aqui. Começa aqui na família da fé, principalmente no contexto da igreja local. Sabe por que eu anuncio o Evangelho a vocês, o Jesus Cristo, o verbo da vida, para que nós tenhamos comunhão uns com os outros aqui. Temos tido comunhão? Eu creio que já começamos a ter. Podemos experimentar mais e vai ser maravilhoso fazer isso. E é para isso que nós temos que anunciar o Evangelho, para desfrutarmos da comunhão uns com os outros. Agora observe, que se fosse para você ter comunhão comigo, por quem eu sou, era melhor você gastar seu tempo fazendo outra coisa. Porque tem gente muito melhor do que eu por aí. Tem gente muito mais agradável do que eu por aí. Basta perguntar à minha esposa. Mas, quando nós falamos de comunhão, nós estamos falando da comunhão uns com os outros porque existe uma outra comunhão. E essa comunhão é que faz com que a comunhão que temos uns com os outros realmente tenha valor. Qual é essa comunhão? Anunciamos Jesus Cristo, o verbo da vida, para que tenhamos comunhão com Deus e com Ele mesmo, que é Deus. É isso que nós vemos na segunda metade do versículo 3. Eu vou ler o versículo 3 do início para você perceber. O que vimos e ouvimos anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, qual é a nossa comunhão? A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Mais do que uma comunhão uns com os outros, o que queremos para os outros é que eles tenham a mesma comunhão que nós temos com o Deus de todo amor, o Deus que é amor, o Deus que eternamente, desde antes da criação e para além da criação, tem comunhão perfeita em si mesmo, na Trindade,
o nosso Deus que é 3 em pessoa, 1 em essência, mas 3 em pessoa, e que desfruta de uma comunhão perfeita, o Pai, o Filho e o Espírito, desde sempre e para sempre. E Ele nos chama para desfrutar dessa comunhão. Anunciamos Jesus, o Verbo da vida, para que outros tenham comunhão conosco, enquanto nós estamos em comunhão com aquele que é quem dá valor a qualquer relacionamento. O próprio Cristo Jesus, o nosso Deus, o Cristo que encarnou e que nos trouxe salvação. Para que anunciamos Jesus Cristo, o Verbo da vida? Para que tenhamos comunhão com o próprio Cristo, com o nosso Deus. Anuncie esse evangelho, não guarde para você. Cristo se manifestou, e se as pessoas a quem ele se manifestou não tivessem entendido que, uma vez manifestado, ele deveria ser também anunciado para que os outros desfrutassem da comunhão com esses que viram o Cristo encarnado, que o tocaram, e então tivessem comunhão com o próprio Cristo, se eles não tivessem feito isso, nós estaríamos nas trevas até agora. Mas porque Deus os usou, nós estamos aqui. Então não podemos ser egoístas. Não podemos guardar a bênção só para nós mesmos, a verdadeira bênção. Temos que compartilhá-la com outros. Cristo é bom demais e grande demais para ser guardado só para nós. Inclusive, se estamos guardando Ele apenas para nós mesmos, é bem provável que nem sequer o tenhamos. Porque aquele que tem Cristo o ama ao ponto de querer que todos compartilhem de comunhão com Ele e o louvem como o Verbo da vida, aquele que dá a vida. Por isso, tenha comunhão com as pessoas à sua volta, anunciando esse evangelho, para que o Cristo que lhe salvou salve a outros, e vocês juntos, todos nós juntos, louvemos o nosso Salvador. Para que isso? João nos dá um terceiro motivo. Para que tenhamos alegria. Final do texto que nós estamos vendo hoje, versículo 4. E escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. João estava escrevendo essa epístola para que ele e aqueles com quem ele estava tivessem uma alegria completa. E qual era a alegria completa? Era que outros também estivessem se alegrando, desfrutando da comunhão com eles, à medida que desfrutavam da comunhão com Deus. O que é a igreja? Igreja é o corpo de Cristo, bem unido por meio das juntas, por meio de um membro junto a outro membro. É a comunhão que mantém o corpo junto. Se nós amamos o cabeça, queremos o seu corpo muito saudável, forte e preparado. Queremos o seu corpo não separado, dividido, fragmentado. Queremos ele unido, desfrutando de comunhão. E essa comunhão, ela é para que outros tenham alegria e que a nossa alegria seja completa junto com a deles. Por quê? Você não vai encontrar alegria no mundo. Você não vai encontrar alegria se você viver apenas para o seu trabalho. Você não vai encontrar alegria se você viver apenas para os seus estudos ou metas. Você não vai encontrar alegria mesmo que você viva para a sua família. Porque o que dá valor a relacionamentos e a comunhão é aquele que é o Deus, fonte da alegria. Lembra? Qual é o fruto do Espírito? O fruto. Ele é amor, a chave da nossa certeza da salvação, a fonte da nossa salvação, mas ele é também a alegria. Onde nos alegramos? Somente em Jesus, somente cheios de Cristo, somente cheios do Espírito. Você quer ter a paz e a certeza da salvação? Você quer ter a paz, a alegria de desfrutar da salvação, do Cristo que viveu, morreu, ressuscitou e voltará para reinar eternamente? Você precisa buscar
olhar para Ele, desfrutar de comunhão com Ele e com aqueles que nos apontam para Ele e nos unem a Ele no mesmo corpo. É através disso, é através da irmandade, conectada ao Deus soberano, que nós desfrutamos de alegria. Você quer ser alegre? Eu tenho certeza que quer. Tudo que as pessoas fazem, no fim, é uma busca por satisfação, por alegria. Sabe onde você vai encontrar alegria? Somente em Deus. E Deus estará acessível a você por meio de Cristo, o Verbo da vida, por meio dos seus servos que estão conectados ao seu corpo. Você quer desfrutar de alegria verdadeira? Viva a comunhão. Viva essa comunhão aqui na igreja. Viva essa comunhão anunciando o Evangelho. Viva essa comunhão por onde você estiver, falando do amor que lhe salvou e da alegria que você tem pela esperança que você guarda de que aquele que lhe salvou voltará para consumar, finalizar a sua salvação e acabar com todo o sofrimento e trazer uma alegria eterna e perfeita. Agora, como ouvir disso, ver isso e não anunciar o Evangelho? Os termos que nós encontramos presentes aqui me lembram de passagens de Atos, aquilo que vimos e ouvimos. Olha só o que é que Lucas nos ensina em Atos. Faltava agora dizer João, né? Lá em Atos, capítulo 4, versículo 18 a 20, diz assim: os mestres da lei, chamando os apóstolos, chamando-os, ordenaram-lhes que de modo nenhum falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Mas Pedro e João, olha João aí, olha João lembrando do vimos e ouvimos, responderam: os senhores mesmo julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Mas não parou por aí. Eles realmente ouviram a Deus e não aqueles homens e continuaram pregando. Mas isso trouxe sofrimento a eles. Eles foram presos. Um anjo os libertou da prisão e então qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Olha, quase perdemos a nossa vida, fomos presos, vamos deixar de pregar. Não. Eles voltaram imediatamente da prisão, eles não foram para casa dormir e recuperar as forças, eles foram pregar. Saíram da prisão libertados pelo anjo e foram pregar mais uma vez, ao ponto de novo, serem trazidos à presença dos mestres da lei. E é isso que nós vemos ali em Atos, capítulo 5, do 27 a 32. Diz assim: trouxeram os apóstolos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome? Eles ordenaram, nós vimos, não foi? No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês. Olha que frase bonita. Vocês encheram Jerusalém, encheram essa cidade com os ensinos a respeito de Cristo. E ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram aquilo que nós precisamos sempre afirmar diante dos homens. Memorize esse versículo. É mais importante obedecer a Deus do que aos homens. É mais importante obedecer a Deus do que aos homens. E eles continuam: o Deus de nossos pais ressuscitou Jesus. Eles não só estavam pregando e foram levados ao sinédrio, chamados para parar de pregar, como agora, enquanto estão dizendo para eles, parem de pregar, eles dizem: deixa eu pregar para vocês. E eles dizem: o Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua mão direita, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e remissão de pecados. E olha lá, e nós somos testemunhas destes fatos, nós e o Espírito Santo, que Deus deu aos que lhe obedecem. E aí, lá nos versículos 40 a 42, depois de terem sido muito brutalmente acusados e alertados, os mestres da lei agora vão então
não só acusar, não só alertar, eles vão açoitar os apóstolos. No versículo 40 diz assim: então chamaram os apóstolos e os açoitaram, e ordenando-lhes que não falassem no nome de Jesus, os soltaram. E olha o que aconteceu com eles. Saíram de lá cheios de dor, com medo de falar o evangelho, traumatizados. Como eu vou falar do evangelho depois de ter tomado açoites, surras, chicotadas por amor a Cristo? Agora eu estou traumatizado? Não. Olha o que eles fizeram. Eles então se retiraram do sinédrio, muito alegres. Foram açoitados e se retiraram do sinédrio, muito alegres, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Eu me emociono lendo isso aqui, porque é assim que nós temos que viver, igreja. É assim que nós temos que viver. Para nós, o obedecer a Deus tem que ser mais importante do que obedecer aos homens. O temer a Deus tem que ser mais importante do que temer aos homens. O viver para Deus tem que ser mais importante do que o viver para homens. E aquele que se manifestou a nós pelos olhos da fé, que é pregado a nós por meio da sua Escritura, ele que nós pelos olhos da fé vimos, que pelos olhos da fé ouvimos, que nós aguardamos que venha para nos salvar, é aquele que encarnou, que viveu entre nós, cumpriu a lei em nosso lugar, morreu, ressuscitou, subiu aos céus, tendo já vencido a morte, e voltará de uma só vez para consumar a sua obra e nos trazer salvação. E esse é o Cristo que então, tendo visto e ouvido, devemos pregar e anunciar com alegria, nos considerando alegres se formos açoitados, sofrermos por amor a Ele, porque isso demonstra que Ele nos considerou dignos de enfrentar esses problemas, sofrimentos, por Ele, assim como Ele enfrentou por nós. É assim que nós temos que viver. E é Cristo que fortalece a nossa fé para vivermos assim. Querem viver assim? Porque eu quero. Eu sozinho, fracassei, não vou conseguir. Você sozinho, não vai conseguir. Você quer viver assim? É desfrutando da comunhão uns com os outros. E então da comunhão com o Pai. Porque não podemos amar a Deus a quem não vemos, sem amar ao próximo a quem vemos. E nós só amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, pelo amor do nosso Deus, pelo amor de Deus, nós poderemos ter a certeza da salvação, desfrutando desse amor, compartilhando desse amor, e tendo a nossa fé alimentada e, consequentemente, a certeza da nossa salvação fortificada, ao ouvirmos os nossos irmãos unidos a nós no mesmo corpo, anunciando também aquilo que viram e aquilo que ouviram. Que esse seja apenas o primeiro sermão que meditamos aqui sobre a certeza da salvação que desfrutamos em Cristo e que ajudamos uns aos outros a ter quando ficamos firmes na fé verdadeira como revelada nas Escrituras, desfrutando do amor uns dos outros e do Senhor. Quer ter certeza da salvação, igreja? Ame e se deixe ser amado. Experimente o amor de Deus e uns dos outros. Assim, o Senhor nos dará a sua certeza e nós viveremos alegres com Ele.